Receber um diagnóstico de ter 5 tumores no cérebro e ainda um quadro de hidrocefalia poderia parecer o fim para o meu convidado de hoje. Mas como Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as que não são, Ele manifestou a sua glória e a cura aconteceu. O Prova Viva já começou. Ser desenganado pelos médicos com um diagnóstico de 5 tumores no cérebro e ainda um quadro de hidrocefalia poderia parar os sonhos do meu convidado, Hugo Gomes. Ele entrou em coma 2 vezes. Tudo levava a crer que essa luta parecia ser o último combate de Hugo. Mas o Deus de milagres manifestou o seu poder. Olá, Hugo Gomes, seja bem-vindo ao programa Prova Viva. Olá, tudo bem? Tudo bom? Que testemunho já impactante. 5 tumores, 2 processos de coma, hidrocefalia, isso tudo mesmo? Isso tudo mesmo. Uma única pessoa que é você? Única pessoa. Só. Milagre mesmo, vivo que eu estou vendo na minha frente. Só Deus, meu. Que bom, Hugo. Seja bem-vindo ao programa. Conta então um pouquinho da sua história. Como é que é a sua história de vida? Como é que isso aconteceu? Em que ano que foi? Só para a gente poder situar da sua história mesmo. Ok. Tudo iniciou, eu era um atleta da categoria de base do Cruzeiro, jogava bola lá na Toca da Raposa do Cruzeiro. Aí minha força foi se desfazendo, fui perdendo as minhas forças. Não tinha mais força para jogar futebol, que era o que eu mais amava. Não tinha mais força para poder ir para a escola estudar, não tinha força para fazer nada. E tratando de anemia, e sempre anemia, o quadro só se agravando. E eu tentando descobrir, não tinha mais força para querer jogar a minha bola, que eu tanto amava, querer ir para a escola para poder aprender a estudar mais, e não tinha força. Até que então fui no oftalmologista, ele fez alguns exames comigo e pediu para que eu procurasse um neurologista. Entendi. Procurei o neuro, esse neuro me pediu a tomografia. Quando eu tive o resultado da tomografia, 5 tumores computados no cérebro. Vamos voltar lá um pouquinho só na história. Você é filho único? Sua família, como é que é? Quantos anos era que você tinha quando isso aconteceu? Só para eu contextualizar um pouco. Eu tinha 13 anos na época que isso aconteceu. Sou eu mais um irmão 10 anos de diferença meu. Ele é mais velho ou mais novo? Mais velho que eu, 10 anos de diferença, mais velhos que eu. E moro com meus pais, morava com meus pais e ainda moro com os meus pais. E esse súbito que aconteceu, esse desfalecimento seu, ele foi progressivo? Foi progressivo. Ou foi uma coisa que foi de uma vez acontecido do nada? Não, foi progressivo. Desde de julho, agosto de 2005, a partir daí eu fui começando a perder força, começando a perder peso, ficando magro, não tinha força para comer, não tinha vontade de se alimentar. E muita dor de cabeça diariamente, senti uma dor de cabeça terrível. Logicamente você teve que parar com os treinamentos, né? Fui afastado, saí do Cruzeiro, fui para a escola do Cruzeiro, uma escolinha do Cruzeiro, com licença do Cruzeiro, e sem força para poder até mesmo estudar, fazer atividades diárias, e de jogar bola não tinha força nenhuma, tinha vontade só de ficar deitado e com muita dor de cabeça. Aí você foi ao médico, diagnosticou então 5 tumores. 5 tumores. Já de cara 5 tumores? Eu fui no oftalmologista, ele fez uns exames comigo com a caneta lá, pediu para procurar o neuro. Aí eu fiz a tomografia, esperei o resultado sair, assim que o resultado saiu, foi diagnosticado com 5 tumores no cérebro. E esses tumores apareceram como? Também tem como prescrever isso? Tem como saber? Não. Não sabe como chegaram até aqui. A gente também pesquisa, quando é da área de saúde, se tem alguma pessoa, algum pai, algum parente anterior que tenha esse tipo de situação também. Também não aconteceu na sua família? Teve minha avó que teve câncer de mama, mas de cérebro na família, ninguém. E, logicamente, maligno, você está dizendo então, esse tumor? Eu não vou lembrar o laudo médico, mas eu lembro que o nome do tumor é germinoma. Aí eu não sei classificar se ele era benigno ou maligno. Bem, mas de qualquer forma eram 5... Germinoma. Que te atrapalhava, a não ser essa fraqueza? Eu não conseguia olhar. Para mim olhar, eu tinha que fazer isso, fechar o olho, poder olhar para cima. Eu não conseguia olhar para cima, não. Eu tinha que fechar o olho para poder olhar para cima. Entendi. Era como se fosse um peso em cima do meu olho. E na hora que te deram essa informação, como é que reagiu você, seus familiares? O chão da família, o meu desabou na hora. Foi como se tivesse abrido um buraco e eu caído de uma vez dentro daquele buraco. Você tinha entendimento que era isso? 5 tumores no cérebro? Tinha, porque na hora eu já pensei, assim, minha carreira como jogador acabou, eu vou morrer, porque é câncer, eu não sei o que é isso, o que é os tumores. Para mim ele já estava o fim. Para mim ele já era simplesmente o fim.
e era véspera de Natal que que receber essa notícia, era dia 23 de dezembro. Eu fiquei sem chão, literalmente sem chão. Embarga a voz até agora, né? Assim, de lembrar, Hugo? Embargo. Até me emociono. Uhum. Parece que eu estou vivendo aquilo Agora, né? agora. Uhum. Lembrando do médico falando, Claro, claro. comigo, com os meus pais. E os seus pais como reagiram também? Parece perguntas óbvias, mas tem pessoas que reagem de formas diferentes, por isso que a gente gosta de perguntar. Mesma situação que a minha. Nós juntamos ali, choramos, a família veio toda para poder acolher, sem saber o que fazer, para onde correr. Isso que eu ia perguntar. Junto com o diagnóstico, geralmente vem um prognóstico, vem uma direção para onde aquilo vai seguir. Tinha recurso? Era assim, olha, eu sei que são 5 tumores, mas fiquem tranquilos, porque é só uma extração. Bom, só não, né? Mas dizer assim, tinha essa conversa, esse discurso para acalmar ou não? A princípio, não. Só tem os 5 tumores, além da hidrocefalia também. A gente vai fazer o tratamento. O médico que avaliou na época, que deu o laudo, ele falou para mim poder fazer a primeira cirurgia nele, que é a colocação da válvula, da derivação, para melhorar essa hidrocefalia. Uhum. Fica na faixa aí de uns 30, 35 mil reais. Mais um baque para os meus pais. Eles falaram, nós não temos condições de fazer isso agora. A gente nem tem esse dinheiro. Vender carro, vender o que tiver para a gente fazer. Aí o médico nos encaminhou, deu 2 cartas, uma para um hospital e outra para outro hospital. O primeiro o Hospital Santa Rita e o outro Hospital Las Clínicas. Aí assim que a gente pegou a carta dele, a gente conversou com a família, fomos para Santa Rita. O médico que foi endereçado a carta estava de férias. Fomos para o Hospital das Clínicas, nós chegamos lá, apresentamos a carta, eles já entrou na hora comigo, olharam minha tomografia e falaram, vamos para o bloco agora. Como eu tinha comido 2 ameixas daquela vermelha, pequenininha, eles falaram, não, vamos deixar ele de jejum e vamos ele operar no dia seguinte. Aí no dia 24, que foi o dia seguinte, 24 de dezembro, eles já fizeram a primeira cirurgia, que foi a colocada da válvula. Você tinha 13 anos. 13 anos. De repente, de uma hora para outra, a sua vida muda por completo. E eu, inocente, virei para o médico lá no hospital e falei assim, deixa eu pelo menos passar o Natal em casa, pedi ele para poder passar o Natal em casa. Ele falou, não, você vai passar muito Natal em casa ainda. Aí a gente ficou sem saber, né? Aquela reação. Mas então a notícia do médico foi boa. Você vai passar muitos natais em casa ainda. Isso, ele foi profético. Foi profético, exatamente. Então continua. Aí então fez a cirurgia para colocar a válvula para poder eliminar a água do cérebro, é isso? Isso, para derivar o líquor, né? O líquor estava comprimido na cabeça. Aí a partir disso eles falaram assim, agora a gente vai fazer biópsia. A carta foi endereçada para um médico que também estava de férias. Pianete, se não me engano o nome do médico. Aí eu fiquei no hospital esse tempo internado para aguardar ele chegar de férias, que foi em fevereiro ou março, se não me engano. Aí fez a biópsia, que foi até esse corte maior que cortou daqui até em cima para fazer biópsia, aí teve o diagnóstico, que era germinoma. Aí os médicos sentaram, se reuniram, vamos começar a fazer a quimioterapia. Vamos começar a fazer a quimio, Aí decidiram, na 3ª dose da quimioterapia, eu já não aguentei. Aí já foi meu primeiro quadro de coma. Caí em coma, todo entubado, igual um boneco em cima da cama, com muito corticóide, inchando, e os médicos, não vai sair desse quadro, não vai sair. Aí já veio o primeiro prognóstico, esse período que eu estava em coma. Esse período foi de 58 dias em coma, igual um boneco em cima da cama, segundo a minha mãe, olho perdido assim, conversava comigo, não respondia, só olhando para o nada. Aí veio esse diagnóstico, os médicos falaram assim, mãe, pode se preparando que o seu filho vai ficar desse jeito aí. Falava com meus pais, né? Com minha mãe e com meu pai. Pode ficar se preparando que o seu filho já passou 20, 30 dias, ele está nesse quadro aí. E não tem jeito de... 30 dias em coma? Primeira coma foi 58 dias no período de... 58? 58 dias em coma. Em coma. E todo dia de manhã os médicos chegavam para minha mãe e falavam assim, está preparado, mãe, para levar seu filho embora? Porque ele vai cair em cima da cama desse jeito aí. Vegetando, todo entubado. O que você faz aqui no hospital, você vai fazer na sua casa. E isso não tinha nem feito a cirurgia da extração, porque você tinha iniciado com a quimioterapia, não é isso? A quimioterapia que deu essa reação do coma. Isso, a reação foi da quimioterapia. Aí, passado esse período, os médicos vai, não vai, foi dando tempo assim, eu lá deitado na cama, e um dia, isso minha mãe conta, que Deus foi tão bom que parece que ele pegou uma borracha e foi passando no meu cérebro. Eu não lembro desse período quase nada que eu passei no hospital. 2006 foi o período que eu fiquei acamado no hospital. Eu não lembro de quase nada, eu lembro de flashes.
E minha mãe disse que, ela contando para mim, contando para os familiares, que ela todo dia chegava no meu ouvido e falava: vamos, você é o guerreiro de Deus, você que fortalece gente, vamos lá, você vai sair dessa situação, tenha força, você é um guerreiro de Deus, sempre falando no meu ouvido. Só que eu não respondia. Mas você escutava? Não escutava, não lembro escutando. Mas estava entrando no seu inconsciente lá? Isso, literalmente falando. Aí, ela um dia, sem mais, sem menos, ela falou, ô Hugo, eu tô aqui na porta, qualquer coisa você chama, só que sem esperança nenhuma. Aí disse que eu falei bem baixinho: mãe. Aí fiquei aquele silêncio. Ela voltou correndo assim, olhou. O Hugo falou, perguntou a amiga de quarto dela. Falou. Aí disse que eu falei baixinho: quero água, bem baixinho. Ela foi, já chamou os enfermeiros, já foi que levou o osso no quarto. Aí a partir disso, a minha recuperação foi fantástica. Eu saí do quadro de... Aí, sem nenhuma sequela? Nesse primeiro momento aí de coma, 58 dias, volta normal? Normal. Sem nenhuma Voltei sequela. Aos poucos, é que eu não dava comer, né? Não, eu entendi, mas estou dizendo assim, tudo. da consciência de tudo foi retomado de uma vez. Foi. Aí foi continuar o tratamento, né? Os médicos falaram: o que nós vamos fazer? Enquanto isso, as válvulas davam problemas, entupindo. O catéter da válvula, que ele põe, sem mais, ele dobrava e eu tinha que fazer, trocar a válvula. Fazer uma reposição de válvula, porque dava problema, eu saía totalmente fora do ar. Quando a válvula entupia, eu ficava totalmente fora de si. Era como se eu apagasse de uma vez. Aí, enquanto isso, troca de válvula. Aí os médicos falaram: os tumores estão aí, estabilizados, igual eles estavam, sem crescimento. O que a gente vai fazer? Vamos passar para a radioterapia, fazer as sessões de radioterapia. Aí eles fizeram lá o que eu tinha que fazer. Aí eu fui procurar fazer a radioterapia, porque no Hospital das Clínicas não tinha sessões de radioterapia. Aí eu fui fazer a radioterapia no Hospital Luxemburgo, se não me falha a memória agora. Aí comecei as sessões, eu não lembro o número exato de sessões que era. A quimioterapia era 6, eu aguentei só 3. Fui fazer a radioterapia, também não aguentei as sessões da radioterapia completa. Caiu de novo, um período ruim de novo no hospital. Caiu de novo, você quer dizer o quê? Saí fora de si totalmente. Não aguentei a radioterapia e voltei para um segundo coma. Pior, mas um pouquinho mais bravo. Aí depois dessas questões, recuperei. Não lembro as datas, os números certinho. Recuperei, enquanto isso a válvula dando problema. Aí então, segura essa informação para mim, Hugo, só para poder finalizar para o intervalo, e você já me conta essa segunda parte da história. O intervalo é rapidinho, a gente volta já. O diagnóstico de 5 tumores cerebrais e um quadro de hidrocefalia levou o meu convidado de hoje, o educador físico Hugo Gomes, a ser desenganado pelos médicos. Mas o Senhor soprou o fôlego de vida e Hugo, que esteve em coma por 2 vezes, hoje é uma prova viva de que Deus tudo pode. É isso mesmo, né, Hugo? Você é prova viva de que Deus tudo pode. Literalmente uma prova viva de Deus. Só para recapitular, se de repente alguém chegou agora e está acompanhando o nosso programa, você teve então 5 tumores, foi fazer quimioterapia, entrou em processo de coma, ficou 58 dias, foi fazer radioterapia, entrou também em processo de coma de novo mais intenso do que o primeiro e ficou mais tempo também do que o primeiro? Aí o tempo foi menor, mas o processo foi meio intenso. Enquanto isso, minha válvula da hidrocefalia deu mais um pequeno entupimento. Eu fiz uma cirurgia para troca de válvula, coloquei a válvula, voltei para o quarto. Assim que eu voltei para o quarto, eu também já saí fora de si totalmente novamente. Dentro de 18 horas, eu tive que fazer 2 cirurgias de troca de válvula, que eu pus uma, o cateter, assim que ele pôs, saí do centro cirúrgico, do bloco, voltei para o quarto. Deu ir para o quarto, o cateter deu um problema novamente, aí eu tive que voltar para o bloco cirúrgico. Os médicos fizeram uma junta lá, falaram assim: ó, a gente está pondo o catéter dele de criança, não está dando. Toda hora está entupindo, está dando algum problema. Vamos arriscar e colocar agora um catéter de adulto nele. E tirar a derivação que vem do cérebro e derivava no peritônio para colocar aqui perto do pescoço, da subclávia. Aí eles fizeram essa cirurgia entre 18 horas e colocaram aqui o catéter, que isso graças a Deus está aqui até hoje. Isso ainda era para resolver a questão da hidrocefalia? Da hidrocefalia. Ok. Você ainda tinha 14 anos nessa época? Aí, 13 para 14. Como é que ficou o coração do menino, de 13 para 14 anos, diante disso tudo? Deus foi tão bom que Ele apagou isso tudo da minha memória. Eu não lembro desse período quase nada que eu passei. Igual eu te falei, eu lembro de flashes que eu passei esse período. Quem segurou o baque todo foram meus pais. Meu pai e minha mãe
buscando oração ali, um revezando de dia, outro de noite, para poder aguentar a jornada de você estar internado, estar dentro do CTI, estar dentro do hospital. Sempre meu pai, minha mãe e os familiares ajudando ali, dando suporte. Então continua, desculpa, então continua. Aí, então, depois desse segundo coma, dessa válvula que foi colocada, que agora, inclusive, você falou que até hoje é de adulto mesmo, Isso, não teve mais problema? Não. Aí, enquanto esse processo todo que eu contei, os tumores persistindo, estavam lá, fixados lá. Aí os médicos estão, o que a gente vai fazer? Tenta voltar com a quimioterapia, tenta voltar com a radioterapia. Vamos fazer mais um exame de imagem neles para poder ver como é que estão os tumores, se ainda estão estabilizados. Eles fizeram o exame, na hora que eles pegaram o exame, eles tomaram aquele susto. O que aconteceu? Os 5 tumores desapareceram. Só tem a cicatriz da onde que estão os tumores. Eles não sabem explicar aonde foram parar os 5 tumores. Porque eu fiz a químio, fiz a rádio, estavam estabilizados, mas não tinha completado as sessões completas. Mas Deus foi lá, como Ele é o Deus do impossível, foi lá e retirou os 5 tumores sem um homem ver. E Ele é o médico dos médicos, Ele é o Senhor dos senhores. Que maravilha! É só Deus, mais ninguém. Porque se a própria... a pessoa poderia pensar assim, mas deve ser o resquício da químio, tem os que racionalizam demais, né? Para ver qual seria o próximo passo para eles poderem fazer, né? Porque nem a químio tinha sido completada, nem a rádio completada, então não deveria ser essa. Deus embasbacou os médicos mesmo. Eles falam que é mistério, eles não acreditam em milagre, mas eu falo assim, é um milagre de Deus, se seu caso é um mistério, né? Eu vou falar, é milagre de Deus. Ele foi lá, fez as cirurgias que vocês não foram capazes de fazer. Porque os tumores estavam em local de muito risco para poder fazer a cirurgia de retirada. Mas Deus, né, Ele é o médico dos médicos. E aí eles fizeram o exame, voltaram e devem ter feito outras baterias para poder verificar. Fizeram outra bateria para ver. Né? Hoje, lá quando eu faço as ressonâncias para ter controle, só a cicatriz, a marca de onde que ficou. Porque o Senhor é Deus, Ele é o médico dos médicos. Amém. E aí você tinha então, beirando seus 14 anos, recebe então que alta e diz que volta, vai para casa e segue a vida? Aí recebo alta, aí nesse processo todo, eu fiquei com algumas baixas, porque o tumor foi na região da hipófise, daí que a produção de hormônios. Então eu fiquei com um pouco de baixa hormonais, alguns hormônios não produziram tão bem. Aí eu comecei o tratamento com a endocrinologia, o acompanhamento com a endocrinologia, oncologia e com a neurologia. Hoje eu faço só o controle e o acompanhamento. Do período em que você descobriu os tumores até a finalização dele, da cura completa de Deus na sua vida, foi quanto tempo de hospital aí, desse período todo? Foi, entre idas e vindas, 1 ano de hospital, 2006 todo no hospital. 1 ano de hospital. E de lá para cá, então, curado por completo, sem nenhum problema? Curado por completo, zerado, zero bala. Deus é lindo. Deus e aí, então, como é que, só para finalizar esse tempo mesmo, como é que ficou a sua vida a partir daí? Você tinha seus 14, você está com quantos anos hoje? Hoje eu estou com 27. 27. Então já tem um tempinho bom para a glória do Senhor, para ninguém ter dúvida de que realmente Deus curou. Para não ter erro, como se diz. E aí, então, como é que você foi reconstruindo a sua vida aí, e fortalecendo? Em 2007 eu voltei a estudar, né? Acabar meu ensino médico, eu estava no 8ª série, né? Que hoje é 9º ano. Aí formei a 8ª série, tirei a 8ª série, já estava com o cabelo começando a crescer para a quimioterapia, mas falou assim, meu pai, se você quiser parar de estudar, não tem problema não. Falei, não, pai, eu tenho que estudar. Aí fui fazer o meu ensino médio, concluí os 3 anos de ensino médio. O que eu vou fazer agora? Eu falei, vou voltar ao meu sonho lá atrás, que eu queria ser jogador de futebol, eu vou poder ajudar crianças que quer ser jogador de futebol. Fui fazer educação física, formei educação física, 4 anos de curso regulares, foi de 2011 a 2014. Acabei, iniciei o mercado de trabalho, fiz uma especialização em fisiologia do exercício, hoje eu sou um fisiologista do exercício e trabalho na maior rede de academias do Brasil, que é a Bodytech. Eu posso ficar chocada com o seu testemunho, que eu estou aqui chocada, igual aqueles emojis assim, ó, estou chocada, não tem condição. É só Deus, não é? É só Deus, irmão, que isso, dessa que maravilha. Capacidade toda, que ele é o pai, né? Com esses 5 tumores, e agora, logicamente, você já disse que ficaram só as marcas dele, não gerou nenhum comprometimento seu mental, neurológico, nenhuma situação? O comprometimento que ficou foi visual, que na hora de fazer a biópsia, eles mexeram no nervo óptico. Aí eu fiquei com sequela do lado esquerdo, aqui eu não enxergo nada perifericamente do lado esquerdo, como se fosse uma viseira. Mas fora isso, vida normal. E aí você então agora se realiza ajudando crianças a fazerem, o caminho me guiou para outro lado. Hoje eu trabalho como personal trainer. Personal trainer, mas ainda tenho meu sonho de ainda voltar para o futebol, como montar minha escolinha de futebol para poder ajudar crianças a se tornar futuros atletas. Para a gente finalizar, como é que ficou sua fé depois de todo esse processo de cura?
tem nem explicação, é só Deus, não tem explicação. É segurar nas mãos deles e sempre agradecer, porque só Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Todo dia nós temos que agradecer muito a Deus, porque Ele tem o poder da vida, né? Amém. Ele dá e tira a hora que Ele quer. Amém. As respostas de oração foram respondidas dos seus pais, né, que oravam por você. Meus pais, o bairro, a família, todo mundo, foi um clamor geral para a minha vida. O bairro todo, a família, familiares, todo mundo. Você é meio que uma prova viva ambulante, passeando pela cidade, pela rua lá, né? Você aqui, olha, aquele rapaz ali esteve desenganado e Deus o curou. Literalmente, só Deus. Hugo, Deus abençoe poderosamente, sucesso no seu trabalho, continue crescendo, porque tudo é para a glória dele mesmo. Amém. Né? E que seu testemunho sirva para alcançar os corações das pessoas com mais fé, de crer que Deus pode, mesmo que pareça impossível. Amém. Deus abençoe ricamente, viu? Amém. Um prazer ter conhecido você. Igualmente. Até mais. Até. Isaías 9:2. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Eu suponho, por uma lógica pessoal, que existe desespero nas pessoas que enxergavam e paravam de ver, e não nas que nasceram cegas sem nunca verem a luz. Parece óbvio de dizer, mas não posso afirmar porque nunca estudei sobre isso especificamente. E eu não tenho nem conhecido ninguém que tenha vivido essa situação igual a esta. Para aqueles cujo o escuro nunca foi escuro, porque nunca viram o claro, essa escuridão é descrita apenas como a sua maneira de enxergar a vida. Já para os que viram a luz e pararam de ver, apresentam uma angústia e uma desmotivação para com a vida que chega a doer como a morte. Mas e quando a morte verdadeiramente ronda a pessoa? Não poderia também ser considerado como trevas? Claro que sim. Nesse caso, a vontade de retornar para a luz não é apenas para ver, para que possa ver, mas também para viver por muitos anos. Os momentos de escuridão e iminência da morte geram ansiedade e medo. O desconhecimento do quanto tempo permanecerá nessa situação sombria impossibilita a pessoa até de crer numa melhora, pois o medo a leva a ver vultos ao seu redor. Talvez seja por isso que a dimensão de gratidão seja diferente para os que foram curados na luz, os que sabiam que precisavam e viram a sua cura, dos que foram tirados das trevas para a luz, que nem sabiam a dimensão do que era ver. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Quem está em coma está desligado do mundo e das suas preocupações. Não estar ansioso com coisa alguma é o que se espera do cristão, mas não precisa chegar a esse ponto, né? Porque haverá descanso quando nos encontrarmos com Cristo. Porém, existe tempo oportuno para cada uma dessas coisas. E enquanto se está aqui, a dedicação deveria ser a de sair das trevas e buscar a luz. Aproveitar a chance de consertar a vida, porque reconhece o quão ruim as trevas são. Somente a misericórdia do Senhor é capaz de gerar essa grande transposição. O de cego para a visão, o da morte para a vida, ou o de preso no pecado para a libertação e santificação. Peça hoje a Jesus para te tirar das trevas e te levar para a sua maravilhosa luz. Na página do nosso programa, na internet, você acompanha mais testemunhos que são provas vivas do poder de Deus. Acesse redesuper.com.br/Prova Viva e assista. Compartilhe também nas suas redes sociais. E eu te espero aqui na semana que vem. Deus te abençoe. Hoje eu estou viva e eu amo viver, mas não foi sempre assim. Uma profunda tristeza e angústia, e até que chegou o ponto que eu não saía de casa, não falava com as pessoas, não tomava banho, não queria comer, pelas questões de automutilação. Tentei contra a minha vida, porque para mim a vida passou a ser um fardo. Era muito pesado, era como um castigo estar viva. Porque a minha fala era extremamente primitiva, eu não conseguia falar o que me doía, nem dar nome para isso. Então, era a minha maneira de pedir socorro, né? Era a última instância que eu cheguei e falei assim, eu estou gritando, mas não tenho voz.
Eu só pensava assim, alguém tira isso daqui de dentro. E não me interessava o que estava acontecendo no mundo, nem com a vida das outras pessoas, porque eu não estava dando conta nem da minha. Como é que a gente aborda uma questão que vem lá de trás, se imediatamente ela tá se enxergando culpada, né? Se ela tá com a visão totalmente distorcida da realidade. Não se transforma isso, não se muda pensamento da noite pro dia. Eu fico até emocionada porque ela era uma pessoa que eu odiei, mas foi ela que me permitiu chegar até aqui. Porque você é um bom motivo para poder viver. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.